boa tarde. Muito obrigado aí à organização do evento pelo convite para a gente falar um pouquinho de um tema um pouco complexo, não é complexo, um pouco controverso, não é controverso, um pouco cabeludo também não é cabeludo, mas que diz respeito hoje fundamentalmente à vida de cada um de nós, seja no âmbito pessoal quanto no âmbito corporativo das empresas. Meu nome é Fernando, tá? Eu sou o sócio-diretor da Audit Safe. Rapidamente, só me apresentando um pouco a empresa. É uma empresa com mais de 15 anos de atuação no mercado para as questões de riscos cibernéticos e riscos corporativos. Tá? Uma empresa de auditoria e consultoria também. Hoje a gente atua com um portfólio diverso de serviços de riscos cibernéticos, dentre eles alguns do que eu vou comentar aqui. Teste de invasão, a empresa é uma empresa QSA para o PCI, onde a gente também certifica empresas em um padrão de segurança para cartões. Né? É uma empresa que também está certificada na ISO 27001, que é uma norma para a proteção aí da segurança da informação e gestão de segurança como um todo. E para começar falando um pouquinho sobre o tema, tá? Eu queria deixar aberto para vocês todos me interromperem também a hora que vocês precisarem, levanta a mão, a moça aqui já está instruída, se vocês quiserem me fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Eu queria perguntar para vocês também agora, logo de bate-pronto, assim, quem já viveu, seja pessoal, aí eu vou dar quase um match de 100%, algum problema de segurança, já foi fraudado, ou na empresa mesmo, já foi alvo de algum tipo de ataque ou de vazamento de informação? Quase todo mundo? Bastante gente. E tem sim. O que eu quero começar falando um pouquinho a respeito disso? É sobre a preocupação toda, né? Já tivemos aí no último World Economic Forum, né, já foi realizado esse ano. Não sei se dá para visualizar bem, porque a letrinha está muito pequenininha, mas eu circulei aí de cor azul. Olha onde foi classificado a questão do risco cibernético de uma forma global. Ela já aparece entre os 5 principais riscos à humanidade, se é assim que eu posso dizer. E principalmente na questão do quê? Na questão de fraude, de roubo de dados, na questão de ataques cibernéticos em grandes escalas, como a gente tem ouvido e assistido, obviamente, em alguns filmes, a questão da reprodução, né, cinematográfica de alguns casos. Claro, né, dado algumas questões hollywoodianas, mas a gente sabe que foi baseado muita coisa em fato real. Isso realmente aconteceu. E trouxe prejuízos, vazamento de dados, e aconteceram uma série de impactos, seja para a pessoa, ou para pessoas, ou para a sociedade como um todo. E nesse gráfico está mais do que evidente que lá no World Economic Forum está em uma exposição muito alta. Então, nas últimas 10 edições que ocorreu do World Economic Forum, esse risco cada vez mais está ficando evidente e preocupante para todas as empresas. Sabe o que é isso aí? Dia 1º de março, eu estava num shopping passeando com a minha família, fomos no cinema assistir Sonic, aí minha esposa falou assim, Fernando, dá uma olhada naquele rapazinho sentado no meio do banco do shopping. Eu passei do lado, aí eu passei atrás, né, assim, olhei e falei, ué, não é possível. Passei de novo, eu já vim com o WhatsApp aberto, né, já bati uma, já voltei, tuf, aí eu abri um pouco a tela, o rapazinho está no meio do shopping, escutando celulares, o sinal de Wi-Fi, tentando aí pegar o que ele podia de informação. Você acha que hoje, se você vê até pelo cinema, o hacker é aquele cara de gorro, de touca, que está lá no cantinho, no submundo, no porão da casa dele? O hacker está aqui, ó. Está entre nós. Tá? Eles podem estar em qualquer lugar fazendo uma série de coisas, tentando invadir qualquer dispositivo seu nesse momento, contas, informações, e às vezes a gente não está se dando o contexto de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E tem que se proteger, certo? E aí vamos falar um pouquinho do quê? De incidente público. Tudo que eu vou comentar daqui para frente saiu nas mídias. O que está muito em alta? Está em uma notícia agora de fevereiro. Ransomware. Todo mundo aqui sabe o que é ransomware, se não sabe levanta a mão, que eu também explico para vocês. Ransomware é aquele e-mail que você recebe, levantou a mão ali também, vou explicar rapidamente. E é um e-mail falso, você não está esperando aquele e-mail lá. E você vai clicar no link, aquele link vai te trazer um arquivo, né,
um vírus, vamos dizer assim, um código malicioso, que ele vai cifrar, ele vai criptografar as suas informações. E aí do lado eu coloquei um exemplo de uma telinha onde o usuário vai lá, o hacker, né, o invasor, ele vai falar, legal, criptografei todas as suas informações, agora você transfira lá 1.000, 2.000 bitcoins lá, que bitcoins é difícil de rastrear, para minha conta que eu te dou a senha e você abre seus arquivos de volta. Em suma é isso. Como é que está ocorrendo nas empresas? Isso é um negócio super lucrativo, tá? Para os invasores mal intencionados. As empresas, como é que acontece? Eles disseminam, né, esses e-mails falsos para um monte de gente da empresa. O primeiro que clicar já começa a criptografar as máquinas até chegar aos servidores. E é um tipo de ataque muito crítico, problemático. Saiu na mídia outro dia que várias empresas, outro dia não, já tem uns 2 anos, né? Quando teve o primeiro ataque grave. Operações de empresas pararam por semanas, por meses. Eu recebo muita ligação, principalmente de órgãos públicos que têm uma certa carência, né, de tecnologias e de processos de segurança, onde eles acabam sendo atacados, porque as pessoas também não têm o conhecimento, né, de como se proteger, e criptografa tudo. Eles falam, Fernando, parou aqui o sistema, estou com folha parada, licitação parado, está tudo paralisado aqui na minha empresa, o que eu faço? Volta o backup, você vai perder alguns dias de informação, mas aí o duro é quando você escuta assim, mas o backup também foi. Fala, cara, aí tem que sentar e rezar, cara. Eu não recomendo ninguém pagar o resgate, por quê? Você acaba alimentando cada vez mais esse ciclo desses meliantes, tá? Porque para mim são bandidos mesmo que vêm fazer esse tipo de extorsão. Outro caso que ficou aqui também muito divulgado aqui no Brasil foi a questão da Netshoes, né, que teve um vazamento pesado de informações. E aqui ao longo do mundo, aqui ao redor do mundo, a gente teve a British Airways, ou seja, a questão de pagamento de cartão. Todo mundo que colocou seu cartãozinho lá para pagar, comprar alguma coisa, teve seu cartão clonado e foi fraudado. A T-Mobile também. Olha a quantidade de usuários, tá? Vai vendo. O que foi afetado? Conseguiram pegar lá um banco de dados de senhas, as senhas também não estavam protegidas adequadamente, não tinham um tipo de criptografia adequado, pegaram informações bancárias, cadastro e tal. Como é que isso foi feito ali? Através de uma exploração de uma API. O cara entrou no site, conseguiu explorar uma API que estava conectada a um tipo de servidor, algum tipo lá de aplicação específica, e conseguiu usufruir e pegar essas informações para depois fazer fraudes. Que mais? Tem o Marriott. Esse daí também foi muito divulgado. Olha a quantidade de usuários que foram afetados. 500 milhões de usuários. A Ticketfly, venda de ingressos também, 27 milhões de usuários. É muita gente. E aqui no Brasil ainda tem uma porrada de coisa, né? Posso exemplificar aqui, ficar falando N coisas aqui por horas para vocês, de casos. E a gente que trabalha com consultoria, a gente vê cada bicho cabeludo que vocês não têm ideia de como as coisas acontecem, né? É bem divertido. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, eu recebi esse vídeo no domingo. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu? O pessoal do áudio e vídeo pode colocar? São 3 minutinhos aqui de áudio e vídeo. Primeira coisa, como que você consegue os dados dos cartões que você cria? Faz um anúncio na internet, em qualquer site de vendas, anunciando emprego. Aí você pede, fala que está dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo, e a pessoa envia. Você costuma fazer em qual plataforma? OLX, Booking, qualquer uma. Agora você vai explicar pra gente quando chega o documento, você recebe o currículo da pessoa com o documento. Aí você pega, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar se tem conta? Checar se tem conta no Banco do Brasil. Como que você faz isso? Digitando o CPF no aplicativo. Do banco? Do banco. Então aí agora de posse da identidade, você cria uma conta lá pelo aplicativo, pelo seu próprio celular, Pega é os isso? dados, digita no Banco do Brasil, entra no aplicativo, faz a conta, 5 minutos está pronta a conta. Aí chegou o cartão, o que você faz quando chega o cartão? Vai no caixa eletrônico, autoriza o cartão e envia os dados a foto da CNH que você fez. Frente e verso e foto do rosto. 3 dias valida para 5 mil. Aumenta o limite de R$500 para R$5.000 de movimentação. Só detalhando, você vai lá no caixa do Banco do Brasil, cria a senha lá e libera seu celular, né? Criada na hora que você cria a conta. Então você vai lá e libera a conta Autoriza. E o seu celular, né? Ele autoriza seu celular. Aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta, não é isso? Não, é só enviar o documento, o envio do documento é propriamente limite.
Aí já aumenta para R$ 5.000. 5.000. Não é crédito. Aí o que você faz com isso? Vende a conta. Por quanto? R$ 300, R$ 400. Onde que você vende? Na internet, envia pelo correio pelas pessoas. Pro pessoal que costuma fazer outros tipos de Ele fraude. faz outro tipo de fraude, justo. Você vê? Fica claro aí, é uma delegada, né, que já estava aí fazendo o quê? Ó, vamos lá, me explica como é que você está fazendo essas fraudes aqui. Quer dizer, ele faz a captação, frauda. Você vê que também tem uma falha de processo de segurança, né, de alguns bancos, né, de como também isso é autenticado. Eu lembro quando eu abri a conta, tinha que levar até minha mãe para assinar alguma coisa lá junto comigo, pô. Hoje você abre a pumba, tinha uma foto ali, manda, sua conta tá aberta, você tem tanto de limite. Aí o que que ele faz? Você viu? Ele pega, a conta abre com limite baixo, manda mais uns documentos ali, sobe o limite para R$ 5.000, ele faz um bolo de 10 contas fakes essa daí, né, falsas, e vende cada uma por R$ 300, meu. Entendeu? Quer dizer, é muito fácil você fazer hoje em dia qualquer tipo de fraude mesmo. Quem é que você pega um rapazinho desse, está transitando aqui, que nem eu mostrei da foto, um rapazinho aí também novo aí que eu mostrei no shopping. Como é que você fala que um rapaz desse vai agir de má fé? E como é que você contrata, às vezes, uma pessoa dessa também? Tem que tomar muito cuidado. Segurança da informação fala muito disso, que é o background check. Você tem que fazer a análise criteriosa também das pessoas que você põe para trabalhar com você. Primeira coisa, como... Deixa eu passar aqui. Quais são as principais falhas nas empresas? Na nossa, né, estou colocando aqui um ranking, tá, como fonte, a própria Audit Safe, de trabalhos que a gente tem feito ao longo desses anos. O primeiro problema é que eu já falo para vocês. Eu ouvi aqui um pouquinho de cada palestra das anteriores, e desde o começo que eu estou aqui de manhã, se fala muito em quê? Processo, normatizar a coisa, ter procedimento, escrever as regras para se trabalhar. Como é que se faz segurança aqui? Não tem. Não tem uma pessoa dona daquela informação específica, de uma área específica, e não tem um responsável pela segurança corporativa. Às vezes você não tem um gestor de segurança, que é o famoso CISO, mas você tem um analista, você tem um estagiário que cuida da segurança. Qual que é o nível de maturidade ou de conhecimento que você tem lá embutido nisso? É fraco, é complicado. Problemas principalmente na questão de controle de acesso. Esse é um fator muito crítico nas empresas. Você dá os acessos, você esquece de retirar, esquece de apagar o usuário, a pessoa vai passando pela empresa, vai herdando acessos, daqui a pouco ele tem acesso mais que todo mundo. Você não tem log. Como é que você vai rastrear as coisas? Acontecem os problemas de segurança, acontecem os incidentes. Ah, vamos ver o que aconteceu. Putz, mas não tem um log. Ah, o firewall não tem não sei o quê. Ah, pô, como é que você quer que eu rastreie? Né? Às vezes a gente é solicitada para fazer algum tipo de perícia forense. Então a gente pergunta, bom, quero o log disso. O cara fala, putz, não tem um log. Eu falo, então, senta e chora, porque não dá para fazer nenhum tipo de perícia muito apurada sem ter registro de alguma coisa, log de acessos, de atividades das coisas, né? Questões de gestão de vulnerabilidade. Pô, vou colocar uma aplicação no ar, na internet, preciso fazer um pen test, preciso fazer uma análise de segurança de código, preciso fazer uma certificação de segurança. Não basta fazer certificação técnica, quer testar, fazer teste funcional. Eu preciso fazer teste de segurança nas aplicações. Não só nas aplicações, que hoje é onde tem, nós inclusive temos muito mais demandas, mas como infraestrutura, tá? Questão de desalinhamento total de segurança com o negócio. Vou implementar um site, vou divulgar. O cara fala assim, vende primeiro, depois se der algum problema eu vejo o que eu faço. Também não é assim, né? E a questão de treinamento. O usuário, como sempre, ele é o elo mais fraco. Se você não treina a pessoa, ela vai cometer erros. Uma vez um amigo meu numa outra palestra, ele comentou, cara, pior que o usuário mal intencionado, que é aquele que vai lá, né, bater e fazer, é o usuário sem noção. O que é o usuário sem noção? O cara que vai lá, quer ajudar, ele consegue até burlar controles de segurança, as restrições de segurança, mas não sabe o que está fazendo errado. O que vai acontecer? Vai acontecer a maior desgraça possível nesse caso também, até pior que a de um invasor mal intencionado, porque o cara que é mal intencionado ainda deixa rastro, o outro às vezes não consegue nem pegar. Tem muita diferença nisso tudo também. Quando a gente está falando de conscientização, olha que legal, eu trouxe aqui um cliente fictício, onde a gente foi contratado para fazer 4 campanhas de phishing. Sabe o que é phishing? Você jogar um e-mail falso, lembra? Eu sou do Banco do Brasil, clique aqui, coloque seus dados, né? Os e-mails falsos que a gente... Conta da net, conta não sei do que, clique aqui. Então, de um universo de 257 e-mails que nós mandamos,
quase 70% abriu o e-mail. Abriu o e-mail. Poxa, mas você não está esperando e-mail, para que você abriu? Você não conhece o remetente, para que você abriu? Ah, mas o remetente está errado, por que você não conferiu o remetente também? 21% clicou no link. Nesse clicar de link pode acontecer aquele ataque de ransomware que eu comentei lá atrás. Aí, para ferrar de vez, 7% ainda colocou usuário e senha lá, dados bancários, fez não sei o quê, talalá, talalá. E ainda aconteceu isso. Então a gente acabou fazendo 2 campanhas, né, de phishing, né, para fazer a monitoração, antes de tomar ações de conscientização, de palestra, de e-learning, de uma série de coisas que a gente ia fazer depois disso. Tá? E que impacto que a gente tem? Além de perder dinheiro, né? Obviamente, perder tempo e tal. Nós temos aqui extorsões. Lembra do golpe do WhatsApp aí que está muito em alta? Pois o cara também não vai querer cobrar, né? O próprio ransomware é uma extorsão. A gente tem perda de cliente. Esse é o pior dos problemas. A gente tem prejuízo financeiro, danos à imagem. Esse também é uma coisa muito crítica que se fala em segurança. Perda de credibilidade, ações judiciais que depõem contra, você vai gastar um universo de dinheiro para fazer aí todas as reparações de danos possíveis, impossíveis até. O desemprego, porque se você perdeu o cliente, está tendo despesa, perdeu credibilidade, está tendo prejuízo financeiro, você vai ter que mandar a gente embora. E suicídio. Ficaram muito famosos alguns casos lá nos Estados Unidos, daqueles sites de relacionamentos extraconjugais, onde os hackers conseguiram pegar o banco de dados do cadastro de todos os usuários lá desses sites. E os hackers estavam ameaçando a divulgar isso. Então teve gente que se sentiu assim num pavor absurdo que se matou. Pô, eu sou casado, tenho filhos, mas eu sou homossexual. Eu tenho um caso lá que eu consegui. Pô, vai vazar isso. O cara se sentiu de um jeito, ou a mulher, ou sei lá, a situação que foi, mas acontece até suicídio num caso desse de vazamento de dados. O assunto é sério, é muito importante, é muito crítico mesmo. Tá? E aí sim, fazendo essa contextualização toda, espero que vocês não tenham ficado desgostosos, mas é um assunto realmente muito preocupante. Por onde começar e como eu devo fazer para proteger as informações da minha empresa? Então aqui eu quero passar para vocês um resumo, tá, de uma abordagem que a gente faz, que eu recomendo que vocês façam também. Qual que é a primeira coisa? Primeiro lugar, foi falado aqui também, você tem que usar tecnologia para quê? Para ter diferencial competitivo, né, para estar à frente de seus concorrentes, etc. Primeira coisa que eu falo é, gestão de risco é mais uma forma de ganhar dinheiro. Ela é estratégica. Por que eu falo isso? Eu faço parte, eu sou conselheiro também, independente, certificado pelo IBGC, e eu faço parte de alguns comitês de auditoria e algumas reuniões de conselho, também eu participo como conselheiro convidado. E eu faço algumas perguntinhas nessas reuniões, para eu também saber aonde eu estou pisando. Primeira pergunta que eu faço, como é que está a integração da cibersegurança com vocês aqui da direção? Qual a orientação que vocês estão dando para a empresa? Como é que funciona a segurança aqui? O que vocês querem? Segunda pergunta, quais são os principais riscos então? Alguém tem essa informação para me falar? Qual o risco de segurança que você tem? Terceira pergunta, se a gente está aceitando uma quantidade certa de risco, a gente sabe o que a gente quer, que pode perder ou não? Qual a eficácia do nosso processo de identificar, avaliar e fazer a gestão de risco de cyber? A gente consegue seguir esse ciclo completo? Como estamos garantindo que a gestão dos riscos é parte integrante do planejamento do dia a dia? Ou seja, não comentei agora, vai nascer um produto novo, vai nascer um site, vai nascer qualquer coisa. Já tem segurança, participou de uma mesma mesa, jurídico, compliance, auditoria, segurança, né? O cara do produto, o cara do negócio, ele participou daquilo, daquela concepção toda. E como é que a gente sabe que as informações sobre os riscos que nós estamos recebendo, as ameaças, vulnerabilidades,
são precisas e confiáveis? Quem é que está me dando? Como é que eu posso ter certeza nesse negócio que eu estou lendo aqui, que está falando que eu tenho uma vulnerabilidade XPTO, que me tem uma exposição tal, no site tal, não sei aonde, etc. Como é que eu sei tudo isso? Bom, primeira coisa a gente tem em mente que é que nem no médico, eu sempre faço muito essa analogia. Eu preciso fazer um diagnóstico, gente. Eu preciso pelo menos chegar na empresa, ou vocês chegarem na sua empresa e falar, deixa eu tirar um retrato da situação atual, como é que eu estou hoje? Que é o diagnóstico, é um assessment, é um gap de risco cibernético. Para estabelecer exatamente um plano de adequação do que eu vou fazer primeiro, né, que é onde eu tenho mais problema, que tem mais exposição, e definir indicadores para que eu possa fazer um determinado acompanhamento disso. Posso quantificar perdas em cima disso também. Vamos ver como é que funciona o diagnóstico. Primeira coisa, são 3 passos. Primeira coisa, definir escopo, abrangência, limite, objetivo e estratégia de segurança. Não dá para fazer segurança, estou fazendo, só pus um firewall ali, segmentei a rede tal, está resolvido, não está, não é assim. Não é assim. Você vai querer gastar ou para ter conformidade, aí pronto, legal, recebi a auditoria do meu cliente, aí no ano que vem a auditoria vem de novo, corre, vamos arrumar tudo de novo, porque a auditoria vem de novo, ou você vai investir para ter a segurança de fato mesmo e falar para o seu cliente, eu tenho segurança aqui, você pode vir, usa o meu produto, está aqui, eu garanto, está chancelado, etc, etc, etc. Você pretende gastar ou você vai investir? Né? O que você vai proteger? E onde você vai aplicar a segurança? É na empresa como um todo? É numa área? É num processo? É na produção de algum produto específico? Ou na prestação de algum tipo de serviço? Por que também que você vai fazer só ali, não ali, acolá? Lembra da estratégia que eu estou comentando? Você precisa de alguma certificação em nível corporativo? Dá um exemplo meu. A AuditSafe, ela está certificada, né, tem seu sistema de gestão certificado na ISO 27001. Primeiro porque eu sou profissional de segurança há mais de 20 anos, para mim é super importante isso. Já escrevi livros a respeito também, né, e tenho mestrado, também dou aulas. Então eu entendo que segurança para mim é um fator que me dá uma tranquilidade. Então eu fui lá e fiz a certificação da empresa. E nós já estamos certificados há uns 7 anos. E nunca tivemos, graças a Deus, problemas nenhum de segurança. Tá? Grandes. Probleminhas todo mundo tem. Aconteceu uma coisa ali, mas está dentro do quê? Do meu ciclo de gestão de riscos como um todo. E quais práticas seu negócio efetivamente precisa para funcionar? Vou dar um exemplo. Um data center. Aqui a gente tem a Amazon, por exemplo, a AWS. A gente tem clientes de PCI, então você vai montar um data center, a primeira coisa, para o data center funcionar, ele tem que ter ISO, tem que ter certificado PCI, tem que ter SOC, tem que ter, sei lá, ISAE, tem que ter um monte de tipos de certificação. Como é que você identifica isso? Eu fiz esse exemplo para fazer uma amarração mais direta, porque data center precisa de tudo isso, senão você não consegue botar cliente lá dentro, não é? Então, a melhor forma de dar um exemplo para vocês é assim, e se você vai montar um outro tipo de negócio? Que tipo de certificações? NIST, CIS-20, que são boas práticas de mercado aí internacionais que tratam de cibersegurança. O PCI, como eu comentei, poxa, eu armazeno, processo ou transmito dados de cartão na minha estrutura, você precisa do PCI, é obrigatório. A ISO 27001, ela é a mãe de todos, é o governo, né? A governança de segurança. O COBIT é muito adotado em bancos. E também por que você precisa de cada um desses? Você precisa entender aonde se aplicam essas coisas todas. Né? Aqui eu trouxe rapidamente 2 slides. Quando eu falo da ISO, dá uma olhadinha aqui vocês por todos os domínios, por todos os assuntos que ela passa. Você vê, ela fala de telecom, ela fala de continuidade de negócio, criptografia, da própria política de segurança, fala da operação de segurança, de gestão de incidentes. Tem uma série, tem 114 controles, é muita coisa para se olhar e ela dá, se for para recomendar para vocês qual a primeira norma adotar para eu começar a me preocupar, eu já dou a resposta para vocês agora. Comecem pela própria ISO 27001. E o legal é que, assim, tem o NIST aqui também. A NIST, ela dá uma detalhada um pouco mais aprofundada quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é de cyber, é uma coisa muito mais técnica. Tá? Ela entra em detalhes mais técnicos. E o que é mais legal ainda é que você não precisa escolher ou uma ou outra. Você pode
fazer um correlacionamento dessas práticas, que nem eu comentei no data center. Então, se você quer colocar dentro do seu data center, numa empresa, e o escopo for o mesmo, talvez, aqui eu não consigo ler, está muito pequenininho, mas eu acho que para vocês está melhor aí em cima. Mas vocês podem ver que tanto o NIST, a ISO e o PCI, para cada um desses controles que estão listados aí, eles estão ali mencionados praticamente seus correlacionamentos. Então eu consigo colocar uma vez um processo que atende várias normas. Eu consigo fazer tal tipo de atividade que atende tantas normas também. Isso é muito legal, cara. É muito divertido fazer esse tipo de cruzamento aqui. Você vê o resultado dessas coisas acontecendo de fato, né? Bom, uma vez eu sabendo o que eu quero, com as práticas definidas, o que acontece depois? Bom, vamos executar aqui o diagnóstico. Nós vamos ter que fazer o quê? Analisar toda a documentação que a empresa tem, ou que vocês têm. Tem que ler, tem que ter crítica, fazer análise crítica disso. Tá? Entender processo. Às vezes o pessoal, mas eu não tenho nada escrito. Eu falei, mas você executa de algum jeito. Como é que você faz? Às vezes o que você está fazendo está muito bem, só que você não escreveu em lugar nenhum, não está documentando em lugar nenhum, não está gerando evidências de nada. Então seria interessante a gente formalizar e começar a praticar e gerar as evidências, ter o controle disso. De novo, gente, a segurança ela não veio para fazer a restrição de nada, ela veio para impulsionar as coisas de uma forma mais segura. Realmente, é para ter mais controle, porque senão fica tudo descabeçado, né? Tem as entrevistas. Comentei aqui, vou lançar um produto novo. Pô, envolve a área de riscos, envolve a área de segurança, envolve auditoria. Tem compliance? Hoje a gente está falando de LGPD, vão perguntar lá, o jurídico também vai perguntar. E aí, tem dado pessoal aí de alguma coisa que é elegível pela lei? Tem que falar com o RH também. Que tipo de informações isso daí? Quem vai acessar? Pode dar acesso? Preciso conscientizar alguém? E um monte de outras áreas que sejam aplicáveis também. Fazer testes e validação depois de cada um desses controles, e fazer uma análise de risco, que é o impacto versus a probabilidade. Você, uma vez feito isso, segue essa flechinha, né, esses retângulos que estão aí, e você tem um resultado, vai te gerar um plano de ação. O importante que eu gosto sempre de mencionar é que complementa-se esse trabalho do diagnóstico corporativo se você realizar também um teste de invasão. No escopo interno, no escopo externo. Se tiver aplicação, você põe aplicação. Se tiver mobile, põe mobile também. Tá? Aí define esse escopo. Mas, de novo, depende daquilo que você definiu no passo 1. Tá bom? Dá mais uma olhadinha aqui de um exemplo de teste de controle. O capítulo A9, todo ele da ISO 27001, ele é focado em quê? Em controle de acesso. Olha os tipos de pergunta e levantamento de informações que vai sendo feito, né? Então, assim, qual que é a área responsável por dar acessos? Tem a área centralizada tal. Aí você vai em determinadas empresas e fala assim, cada um aqui dá acesso ao seu. Está descentralizado, já começa a ficar mais complicado. Não tem um processo padrão. Tem indicador a respeito de acesso solicitado, concedido, revogado, cancelado? Tem algum processo de revisão periódica de acesso? Como é que é o processo de desligamento dos funcionários, de colaboradores de uma forma geral? E você faz mapeamento de perfis, você vê se tem conflitos de perfis, que é o que a gente chama de segregation of duties, né? Segregação de funções, tem tem acúmulo de funções em cima disso. Tá? Esses são alguns exemplos. Do PCI, está aqui também. É um exemplo de teste. Tá? Quando a gente fala aqui de conscientização, ele está perguntando aqui também, né? Como é que é feita a conscientização? Como é que é o seu processo? Né? Como é que você documenta? Tem evidência de que você conscientizou? Como foi? Quais são as notas que as pessoas tiraram? Você tem que avaliar também. Não é só chegar blá, 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 falar, a pessoa dorme às vezes lá, depois está conscientizada porque assinou a lista. Tem nota. Tem alguns trabalhos que a gente faz, que a gente tem e-learning, que tem toda uma plataforma por trás que a pessoa vai fazendo ali o e-learning e vai gerando uma nota de corte ali também. Aí sim, isso é uma evidência boa, quantificar que você sabe quantas vezes a pessoa errou, quantas vezes ela tirou nota tal, nota acima, quer dizer, tem uma série de informações que você pode tirar de uma plataforma dessa que até teria um controle desse de conscientização. Bom, resumindo, quando a gente está falando de executar o diagnóstico, então, levantar o cenário atual, processos e controles, aplicar o gap em cima,
pegando uma ou mais práticas dessa em cima desse escopo que você definiu, fazer a mensuração dos riscos, identificar todas as causas, né, anotar todas as oportunidades de melhoria e prover o quê? As recomendações. Agora que fica legal, resultado. O que a gente tem de resultado aqui? Você pode ter aí um relatório, né, ou indicadores de aderência por processo. Vocês veem ali que a gente tem conscientização, continuidade, gerenciamento de rede, da governança de segurança, segurança física e lógica. Você pode ter indicadores de aderência de processo, por controle, especificamente. Você pode ter indicadores de controles eficazes ou ineficazes, ou inexistentes também. Esse é legal a se comentar. Esse daqui é um gráfico que a gente usa também quando nós fazemos alguns resultados para o pentest. Então, por exemplo, poxa, se eu tenho um desses pontos aqui, ele está lá lá em cima, né? Lá em cima, ali no quadrante AB, que está escrito ali, rápida resolução. Então dá para você ver, nossa, o 4 ali, por exemplo, ele é um ponto extremamente crítico, eu estou extremamente vulnerável com uma aplicação minha. Poxa, e a complexidade dele de resolução é baixa. Por que eu não mato esse negócio agora? Então, tem todo um direcionamento que você pode fazer para se adequar, para se implementar também, né? E caso a empresa já tenha algum tipo de gestão, né, ou já tenha segurança no seu dia a dia, não estou dizendo alguma coisa muito aperfeiçoada ou muito madura, é legal se fazer o quê? Complementar esse assessment com análise de maturidade dos processos, seguindo essa reguinha aí. Então, por exemplo, eu pego ali, nossa, fiz esse diagnóstico de maturidade, meu resultado ali deu 1. Tá vendo que ele tem ali os 6 domínios também, como eu exemplifiquei ali no slide anterior, e a meta que a gente desenvolveu como próximos passos para esse exemplo, nesse caso, para essa empresa se tornar aí, ter uma segurança diferenciada, é chegar no nível 4. E nesse slide aqui fica um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Hoje eu estou aqui na minha curva laranja, e minha meta é chegar na curva tracejada verde, ou seja, eu trazer os meus processos de segurança de um nível repetitivo para um nível definido, e daqui sucessivamente. Claro que cada passada de maturidade de nível aí, você tem um investimento, leva-se um tempo para fazer, e tem que se implementar e dar alguns giros nesses controles, né? Para eles ficarem maduros. A gente gera, consequentemente, com esses resultados, todo um plano de ação, tá vendo? Mês a mês do que eu tenho que fazer, quantos recursos, quantas horas eu vou gastar para implementar cada uma dessas ações que foram mapeadas em termos aí de um diagnóstico de segurança, que também pode ser priorizada aqui. Esse daqui é um gráfico que eu gosto bastante. Então, eu consigo colocar nesse cartesiano quais são os benefícios que eu vou ter aqui de um lado versus um prazo de implementação. Então, eu tenho todos esses issues aí, né, essas oportunidades de melhoria que foram identificadas através de um assessment, e eu categorizei por risco, né, e benefício aqui, prazo de implementação, um plano de ação para essa empresa XPTO específica, fazer as adequações dela depois, ou a gente ajuda também a fazer essas adequações. Beleza? Bom, como eu estou vendo aqui que eu tenho 3 minutos e 30 segundos, estou dentro do prazo certinho ainda para terminar, só para concluir aqui é coisa rápida. Após o diagnóstico, concorda comigo que agora a gente tem informação para tomar alguma decisão? Vocês perceberam a quantidade de informações que vocês vão receber ao final de um trabalho desse? Deixa eu ver. Serve, isso é muito importante que eu deixei anotado aqui. Todas as ações de segurança, elas servem para qualquer tipo e tamanho de empresa. Tudo depende do seu apetite a risco e de quanto você vai querer investir ou perder. Isso é muito importante. Tem que ter atitude proativa e preventiva. A segurança, a norma ISO, por exemplo, ela atua num formato preventivo, para evitar que você tenha qualquer tipo de incidente de segurança da informação. Não é para esperar ter um problema e depois eu vou correr atrás para ver como é que resolve. Isso aí daí não resolve. Na verdade, você pode ter um problema que já vai afundar de vez o seu negócio, né? E, assim como eu também comentei, os nossos clientes aqui, como provavelmente os de vocês, cada vez mais vão exigir segurança, vão pedir selos, certificações, porque eu recebo dos meus clientes, em alguns casos, as áreas de segurança deles para verificarem lá como é que a gente está. Eles vão lá visitar, vão querer saber como estamos, etc, etc. Tá bom? A segurança, então, tem que ser estratégica,
você tem que fazer governança de todo o seu processo, tem que ter conformidade, você tem que ter processos bem definidos, que é uma coisa que você falou muito aqui nesse evento hoje, até o momento que eu estou acompanhando. Você tem que ter bons processos, né, implementados. A questão de tecnologia para sustentar esses processos, aí eu faço rapidamente um exemplo. Não adianta nada você implementar um DLP, uma ferramenta boa de prevenção a vazamento de dados, se você não escreveu uma política de classificação da informação e conscientizou as pessoas de como elas devem se prevenir contra vazamento de dados e, obviamente, trazer isso tudo para a sua operação. Como é que se controla o acesso, monitora, faz gestão de crise, como é que se recupera de um desastre. Aí, por fim, lembra-se dessas perguntas que eu faço aí? Você concorda que depois de todo esse monte de coisa que eu falei, já fica mais fácil responder essas perguntinhas e também acrescentar outras perguntas que vocês queiram eventualmente fazer ou serão questionados? Mais fácil ter esse tipo de resposta, né, quando a gente começa a se estruturar melhor, quando a gente fala da gestão e governança de segurança da informação. Vixe, ó, 1 minuto em ponto aqui, ainda tem uma pergunta aqui. Vocês ficam à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa também. Se não, depois é só me procurar. Alguma questão? Nossa, foi show, hein? Não deixei dúvida para ninguém. Pessoal, então acho que é isso, tá? Agradeço a atenção de todos vocês. Fico à disposição, meus dados estavam aí também. E qualquer coisa, a organização do evento sabe me contatar, tá bom? Bom evento para vocês e até logo.